telefone, Caião. Vamos lá, alô. Ô, pastor Josemar. Opa, rapaz. Ô, pastor Caio Fábio. Tudo- Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia. Eu quero saber sobre cobertura espiritual. Por quê? Eu tenho um grupo e eu e mais 4 mulheres, minha esposa no meio, né? Nós fazemos reunião nos lares, pastor. Nos lares, a gente já pega nas igrejas, pega na rádio também. Fazemos um grupo chamado de Pregar Boas Novas. É um grupo pequeno, né? Conversamos agora. Só que falada de quem está na igreja. Você não pode fazer isso. Você não tem cobertura espiritual. E aí, pastor? Eu fico assim, e todo mundo, e eu não converso. Tem que ter cobertura espiritual. Tem que estar congregando em alguma igreja para fazer esse trabalho. Pastor. Cesta básica para os lares, quem está precisando, a gente doa a cesta básica. Eu sei. Mas Pastor, o amor mesmo. A gente não cobra nada pastor pra Josemar, o senhor está me ouvindo? Estou. Deixa eu responder a sua pergunta. Que as pessoas da igreja veem vocês fazendo toda essa atividade e perguntam com que autoridade vocês estão fazendo, qual é a cobertura espiritual de vocês. Essa foi a sua pergunta, não é? Então, deixa eu responder a esta pergunta, pastor. Qual era a cobertura espiritual do gadareno? Quando Jesus acabou de expulsar um monte de demônios dele, e ele disse, deixa eu seguir contigo. E Jesus disse, não, comigo não. Volta para os teus, para a tua própria casa, e conta aos teus tudo que Deus fez contigo e como teve misericórdia de ti. E ele foi para casa, fez isso e não só para casa. O texto de Marcos diz, e de Mateus também, que ele saiu por todas as cidades circunvizinhas pregando o Evangelho e falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que em Jesus ele tinha encontrado. De quem era a cobertura espiritual? Eu só conheço uma cobertura espiritual, pastor. É a que Jesus me dá. Nenhum homem dá cobertura espiritual. Quem deu cobertura espiritual para Paulo? Tiago, em Jerusalém, não cria nele. Pedro não teve interesse imediato nenhum. A igreja toda de Jerusalém não o queria, não confiava nele. Boa parte dos cristãos fora de Jerusalém também totalmente apavorados em relação a ele. E o que ele fez? Quem deu cobertura a ele? Depois de estar em Damasco e de pregar, tentou ir a Jerusalém, viu que lá o iriam matar, fugiu, se refugiou na Arábia, 3 anos orando e lendo as escrituras do Velho Testamento a partir de Jesus como chave hermenêutica, como aquele que era a concreção de todas as coisas e em quem tudo mais agora deveria ser entendido, visto e interpretado. Ele ficou aqueles 3 anos ali, saiu dali e Barnabé foi chamá-lo e ele começou a pregar. Agora, em momento algum diz que ele chegou e indo para Antioquia com Barnabé, a igreja de Antioquia resolveu ser a cobertura espiritual de Paulo. Não, isso não existia no Novo Testamento. O que existia era cobertura fraterna. Era vínculo de amor. Era gente que dizia, vão que a gente está aqui orando e também com recursos para atender vocês nas necessidades dessa entrega ministerial que vocês fazem. Essa é cobertura no Novo Testamento, é oração em amor e a solidariedade. Paulo diz, olha, a única igreja nesse tempo todo que resolveu me cobrir, e aí não é espiritualmente, que se ele não tivesse aquela cobertura ele não poderia pregar, isso é mentira, foi inventada tem 30 anos essa palhaçada. Então, antes disso não havia, o senhor deve estar convertido há muito menos tempo, mas até 30, 40 anos atrás, isso era heresia alguém dizer que uma pessoa não podia pregar o evangelho se não tivesse uma cobertura espiritual. Era heresia o que vocês hoje aceitam como normal. Pois bem, no Evangelho, Paulo diz que só a igreja da Macedônia se associou a ele quanto a dar e receber.
foi a única que dizia: você tem nos abençoado tanto que nós queremos participar da tua vida com bens materiais. Fora isso, ninguém fez o gesto. E cobertura espiritual, imagina, se Paulo fosse depender da cobertura espiritual de Jerusalém, ele não teria ido a lugar nenhum. Olha aqui para mim, o senhor está me vendo, pastor Josemar? Em quem que eu procuro cobertura espiritual? Eu nunca procurei na minha vida inteira cobertura espiritual de homens. Eu tive a cobertura espiritual do meu pai, que era meu pai, do reverendo Antônio Elias, porque era meu pastor de coração. Tive cobertura espiritual de todo mundo que orou por mim, milhões oraram por mim, por amor. Mas não é porque 100 milhões orassem por mim eu não faria nada, não. Depois de 98, milhões me odiavam, e olha eu aqui. Depois de 98, todos foram contra mim, e olha eu aqui. Depois de 98, eu tive todas as coberturas de maldição, e ó, pá! Quebradas estão em nome de Jesus, e olha eu aqui. Então, meu irmão, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou ide por todo mundo, ensinando em todas as nações, fazendo discípulos e ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A cobertura é dele, que está comigo até a consumação dos séculos. Esses pastores mentirosos ficam dizendo isso, que sem a cobertura deles vocês não são ninguém, porque eles precisam que vocês tenham esse medo, porque atrás desse medo vem dízimo, vem oferta, vem subserviência, vem submissão, vem obediência, o que quer que eles mandem. É tudo que eles querem, é do jeito que o diabo gosta, pastor. Então vá pregar o evangelho com a sua esposinha, com seus amigos, e não se preocupe com nada disso. Ande no temor do Senhor, com o coração limpo. A sua cobertura é o evangelho, é Jesus. E o Senhor está habitado pelo mais valente. Não tema nada. Beijo, pastor Josemar. Deus o abençoe. E aí, Braulinho? Vamos avacalhando o cara, fazer o trampo dele, né? Pelo amor de Deus. É um pessoal muito... Pastor, mergulhe no meu portal, pastor. O senhor precisa de instrução espiritual, precisa de maturidade, precisa virar um pastor de consciência mesmo. Uma pessoa que sabe das coisas no evangelho. O senhor está precisando disso desesperadamente. Crescer para poder ser pastor e não ter mais confusão mental com as palavras que esses dissimuladores, mercenários e lobos ficam passando para vocês, tudo na intenção de controlar e marionetar vocês. Não sei como é que vocês não percebem o estratagema tão pueril, tão visível, tão exposto, tão sem sutileza, mas eles usam e vocês caem na mesma arapuca a vida inteira. É muito desgraçado esse negócio. Rapaz, um dia a religião vai ter que acabar, porque senão a humanidade não tem como evoluir. O que o mundo precisa é de espiritualidade do evangelho, mas não precisa de religião nenhuma. O mundo precisa desesperadamente da espiritualidade do evangelho de Jesus, mas não precisa de religião nenhuma. As religiões ainda vão promover os maiores espetáculos de ódio, de guerra e de desentendimento humano que nós jamais vimos. É dinheiro e religião. Poder político, besta que emerge do mar, e religião, besta que emerge da terra, falso profeta. Esses aí, um abençoa. Onde tem dinheiro, a igreja abençoa. Onde tem dinheiro, a igreja abençoa. A igreja adora é dinheiro. Sempre adorou. Os anticristos ricos sempre serão abençoados pela igreja. Foi assim, será assim. Isso ainda vai levar a humanidade a uma tragédia de natureza apocalíptica, conforme o Apocalipse prediz. Ai, vocês... Caio, eu sou diácono
de uma igreja pentecostal e acompanho diariamente seu programa. Amém. Inclusive já comprei vários livros seus que me ajudaram muito a compreender o Evangelho. Mas eu tenho uma pergunta, Caio. Na verdade, ele está contando como é que é a igreja dele. Certo. Com certeza. Ô, Caio, por que os pastores gostam de dizer que quem sai do ministério e abre outro para se tornar pastor está debaixo de maldição? Porque saiu debaixo do controle do cara. Né? Porque aí ele diz para você que está indo embora, deixando o ministério dele, que você está sob maldição porque saiu da cobertura dele. É por isso, vocês acreditam nessas macumbas, nesses feitiços, nessas energias supostamente bíblicas. De que se você deixar algo que um cara um dia começou, porque começou, deu uma coceira no saco dele, ele resolveu abrir uma igreja. Deu uma coceira? No saco. Ele era bom camelô, cresceu o negócio, aí ele virou autoridade divina. Sim, Caião. E agora todo mundo que sair de debaixo do comando dele está sob maldição. Claro. E os crentes lá levam isso a sério. É um negócio muito engraçado. Ruim demais. Isso aí é outra coisa ruim demais. Pela madrugada, meus amiguinhos queridos. Vamos lá, droga. Pois é, aí está debaixo de sua maldição e que sua igreja jamais prosperará. E acabam taxando a gente como fulano que se rebelou. Deixa eles perderem tempo lá, rapaz. Perde teu tempo com isso não, vai em frente. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Larga disso. Para com isso, não perde teu tempo, nem nós o nosso. É tudo mentirinha. Entendeu? Isso eu vejo vocês aí sofrendo como crianças de 7, 6, 5, 4 anos brincando. Sim. Onde tem um moleque mais esperto e sacana de 11 anos, aí ele tira azucrinando os menores. Tira onda. Azucrinando os menores. Aí eles falam, ai, papai, mamãe, o fulano, lá, lá, lá. Tipo... assim, é coisa de menino, de bobos sendo molestados por um sacana pré-adolescente. Que é menos bobo um pouquinho. Que é só, que tem prazer apurrinhar em fazer os outros se sentirem inseguros. O gozo dele é essa dominação. Apurrinhação. Deixa isso pra lá, é coisa de palhaço infantil. E você não é um deles. Deixa os outros fazendo a palhaçada uns pros outros. Saia e vá fazer coisa melhor, olha só. Jesus disse, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vai e prega o reino de Deus. Deixa essa história correr para lá, esse é problema deles, é loucura deles, não tem nenhum efeito espiritual, não tem nada, só faz mal àquele que se arroga a isso. Sim. Mas não faz mal a ninguém que esteja sob a maldição desse indivíduo, a menos que você dê crédito à fala de um louco translocado que fala isso como abuso espiritual para as pessoas. É um ser abusivo, é um estuprador de almas, de mente, de espírito. É praticamente uma ação de pedofilia espiritual. É um cara que acha que impressiona porque tem mais tempo na casa e se arroga a submeter os outros ao seu capricho. Meu filho, ande em paz. E o Evangelho não tem telhado. O Evangelho é a céu aberto. Jesus ficou mais de 90% do tempo no qual ele ministrou, ele fez isso ao ar livre, andando. E não nos mandou construirmos absolutamente nada para ser o lugar georreferenciador de Deus na Terra. Isso é mentira. Até quando vocês acreditarão nessa mentira e cultuarão a perversidade desses indivíduos que não conseguem ser mais óbvios do que já são, e vocês ainda assim se molestam com um lobo que não tem nem cara de ovelha, é lobo com cara de lobo. É mercenário com cara de coringa, mercenário. E vocês ainda têm dúvida?
Meu Deus, em que estado e em que estágio mental vocês caíram e se colocaram? Por favor, meu filho, meu irmão, fica livre dessa angústia. E todos os que estejam me ouvindo com a mesma infantilização mental e espiritual, sofrendo dessa angústia de ameaças de mentirinha, fiquem livres desse mal em nome de Jesus.